Você se faz negando a si mesmo e as suas emoções? Como que aquilo que você guarda, recalca, disfarça, tem retomado? Você dissimula bem seus próprios sentimentos? Aqui é Ítalo Silva e eu vou fazer nesse vídeo um breve ensaio psicanalítico e filosófico em diálogo entre Freud e Nietzsche a partir da música Não Dá Mais Pra Segurar, de Gonzaguinha. E aí, o próprio título da música já sinaliza aqui para a centralidade da reflexão. O que não dá mais para segurar? Quando não dá mais para segurar? Como que eu faço com aquilo que aparece quando não dá mais para segurar? Vamos à letra da música? Eu vou fazer a leitura para início da reflexão. Chega de tentar dissimular e disfarçar e esconder o que não dá mais para ocultar, e eu não quero mais calar, já que o brilho desse olhar foi traidor e entregou o que você tentou conter, o que você não quis desabafar. Chega de temer, chorar, sofrer, sorrir, se dar e se perder e se achar e tudo aquilo que é viver. Eu quero mais é me abrir e que essa vida entre assim, como se fosse o sol desvirginando a madrugada. Quero sentir a dor dessa manhã, nascendo, rompendo, tomando, rasgando meu corpo, e então eu chorando, sofrendo, sorrindo, adorando, gritando, feito louco e alucinado e criança. Eu quero meu amor se derramando. Não dá mais para segurar. Explode coração. Aí, para a gente fazer o princípio dessa análise, eu vou colocar aqui um conceito de Nietzsche, que é o conceito de vontade de potência. Esse conceito que para muitos é o conceito dorsal da filosofia nietzschiana, a filosofia do martelo. Por quê? O Nietzsche vai dizer que a vontade de potência é o princípio de força motriz geradora do ser humano. É essa vontade de poder, também em outro termo, que nos faz realizar, colocar na realidade o que é ambição, o que é esforço. Esse esforço como o caminho para alcançar a posição mais alta, o nível mais alto de vida, que é se fazer como uma obra de arte, né? O Nietzsche nos indica a nos construir como uma obra de arte. Só que essa vontade de potência, ela encontra um barramento, né? O que na psicanálise a gente chama de inibição da própria cultura. Cultura essa que o Nietzsche vai criticar como uma cultura de inversão dos valores. Qual que seria a inversão dos valores? É desenhar gente fraca como gente forte e gente forte como gente fraca. A inversão dos valores se dá justamente porque as pessoas que são ambiciosas, que buscam alcançar a posição dos próprios desejos, são postas como pessoas arrogantes e não indicadas na nossa cultura. Já pessoas que negam a si mesmo, elas são construídas como pessoas indicadas. Assim, surge nessa inibição do poder sobre si a construção do que o Nietzsche também coloca como moral dos fracos, que é uma ética de rebanho, ou seja, um comportamento de manada, um comportamento de grupo que se faz somente quando há a negação de si. E é depois da negação de si que os indivíduos são maleáveis para estar seguindo o caminho delimitado pela moral absoluta, pela hegemonia moral. Aqui, pessoal, é interessante a gente lembrar que todo esse adestramento para negar a si mesmo é um cálculo que, psicanaliticamente, nós chegamos nele em nome do amor. É porque nos foi colocado que para sermos amados, para sermos aceitos, para termos a aprovação dos outros, nós precisamos inibir
o que há de desejo. Nós precisamos guardar os sentimentos, ou seja, nós precisamos agir de acordo com o que nos é colocado. E esse colocado justamente pode ser posto no cálculo do amor e por ameaça. Simples, um breve exemplo. Quando mamãe diz, se não parar de chorar, a mamãe vai ficar triste. Então nós somos cobrados de uma simetria lógica e de racionalidade incoerente com o que em nós é pulsão, do que em nós é natureza. E aí eu vou a Freud. Indo a Freud, eu vou ver que toda educação é um adestramento dos desejos na fórmula dos nossos cuidadores, que antes de serem nossos cuidadores que nos adestram, são pessoas que foram adestradas também na mesma lógica de negação de si. Esse funcionamento psíquico, ele é modulado como gerenciamento das pulsões, né? Pulsão do ego, da autopreservação. A gente tem aí a pulsão do ego como autopreservação, por exemplo, a fome, e também temos a pulsão de pulsões sexuais como pulsões de preservação da espécie. E essas pulsões, elas são reprimidas, são inibidas em nome da aceitação, em nome de encontrar um apoio de quem se propôs a cuidar de nós. Em Além do Princípio do Prazer, que é um texto de 1920, o Freud vai mostrar como que esse dualismo vida e morte das pulsões coexiste nos humanos como Eros e Thanos, né? Como pulsão de vida e pulsão de morte. E para lidar com essa angústia proveniente dessa incoerência do funcionamento complexo e contraditório, a gente passa a ter um software neurótico, ou seja, um funcionamento neurótico de defesa do ego, que é marcado primeiro por algo que eu já coloquei, recalcamento, que vai ser o quê? A repressão ao nível do inconsciente, em que eu vou pôr ali, né, em algo mais possível de ser acessado pela memória, os meus sentimentos. E aí do recalcamento vai haver aí o não dá mais para segurar, as projeções. O que são as projeções? São o que eu já coloquei também da moral do fraco, né? Quando a vontade de potência, que seria a vontade de controle de si, não dá conta disso, a gente passa a projetar isso no outro. Então, eu aponto, ataco no outro o que não é bem elaborado em mim. E a gente, desse conceito aqui, dá para entender sobre como que a moral do fraco, do Nietzsche, ela é colocada como uma necessidade para uma alienação do sujeito à lógica do rebanho, à lógica do siga um só caminho. E assim, pessoas recalcadas, que não sabem elaborar os próprios desejos, não encontram o dizer, o expressar, começam a projetar nos outros os próprios sentimentos. Posso ainda falar sobre uma formação reativa, que está interligado ainda ao mecanismo de defesa do ego, quando a gente age oposto àquilo que é desejado, quando a gente age oposto às próprias pulsões. E também podemos marcar como funcionamento neurótico algo de regressão. Quando não sei lidar, né, quando diante desse não dá mais para segurar, eu não sei lidar, eu passo a ter um comportamento não motivado no agora, mas motivado em construções traumáticas do passado. Ou seja, eu regresso. Por exemplo, quando eu me coloco para comer compulsivamente dentro de uma crise de ansiedade, tentando voltar ao meu funcionamento infantil, de que encontrava prazer na alimentação e dar conta, dar cargo do que agora para mim é angústia. Posso ainda marcar como funcionamento neurótico a racionalização. O que é a racionalização? É construir um discurso estreitamente racional, explicativo, daquilo que a gente tenta negociar logicamente nos conflitos de angústia do ego e também não encontra propriamente natureza dentro dessa pulsão de vida, dessa vontade de potência.
voltando mais uma vez ao Nietzsche aqui, quando eu cito vontade de potência, eu vou a um conceito que ele põe sobre o apolíneo e o dionisíaco. Nós somos apolíneos, mas também nós somos dionisíaco. O que é o apolíneo? É o lado sóbrio do ser. Seria o lado harmonioso, sereno, límpido, ingênuo, comedido. Mas também nós temos a natureza caótica do grito, que é contraditória a isso. E o lado do caos, né, esse apelo das emoções, é o que ele vai dizer aí, vai fazer uma metáfora do deus Dionísio. Então, é a metáfora do Apolo e do Dionísio que nos mostra aqui o dionisíaco ser o ser livre dos barramentos morais, o dionisíaco o seu elogio para a criatividade, para criar a si mesmo, e a criança como aquela que cria a si mesmo, leve, né? O Nietzsche até usa a metáfora também da alma leve como a pena. E aqui é do dionisíaco, é aceitando, né? Não dá mais para segurar, que começa o olhar para o abismo. Como diz o Nietzsche, eu olho para o abismo e o abismo me olha. E desse caótico se faz, então, a construção de si. Dentro desse diálogo Nietzsche e Freud, eu vejo que a psicanálise, fazer análise, é caminhar para o explode coração. É para que essa explosão ela não ocorra de forma trágica, inclusive incoerente, projetiva, regressiva ou até mesmo racionalizada, e não nos ponha em ainda mais angústia. A análise, a psicanálise, o set analítico, o divã, é o lugar de escuta. É um lugar que a gente se escuta e consegue traduzir o que foi recalcado, o que foi posto no inconsciente. É na psicanálise que a gente vai conseguir dar espaço de fala e escuta a esses conteúdos negados. E abrir lugar, então, para a criança, para o dionisíaco. O tratamento psíquico, né, psicanalítico, permite essa elaboração de si. Por quê? Em uma psicanálise, a gente não se escuta com amarras moralizantes. Não temos o jugo da moral como um contexto a ser seguido. Mas é ali, dentro do espaço de análise, que a gente consegue encontrar o coração e o que, né, o coração encontra-se ali para explodir, né, dessa angústia. E ao explodir não como agressividade projetiva, reativa, somativa, né, doenças no corpo, mas uma escuta capaz de ser analisada. Óbvio, se escutando e sendo conduzido pelo manejo do psicanalista, da psicanalista. A psicanálise, ela vai ser o endereçamento das pulsões. É a possibilidade de se escutar e disso ser possível também editar aquilo que você fez de narração sobre si, as narrativas que a gente construiu, muitas vezes feitas a partir do imaginário. Se fazer, né, se criar, se elaborar, é um processo de invenção constante e edição constante. E só pode ser possível aceitando a si mesmo, aceitando o Eros e o Thanos, permitindo aquilo que eu quero como amor transbordante, né? Na música diz uma estrofe: eu quero o meu amor se transbordando. E esse sol que nos invade, ou seja, o sol como aquilo que coloca as claras, nos esclarece sobre o nosso funcionamento e nos responsabiliza para dizer: é por aqui, é daqui que eu vou fazer, é daqui que eu vou me fazer, não mais negando as minhas emoções, mas sim aceitando-as. Aqui foi o Ítalo Silva, psicanalista, filósofo, pedagogo, mestre em educação e linguagens, especialista em filosofia clínica, especialista em docência. Se você gostou do vídeo, compartilhe, deixe o seu comentário. Um abraço.